A graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, no módulo 1, livro 2, Anjos, Homens e Pecado. Capítulo 6, a natureza essencial do homem. No tópico 1, nós vimos, na aula passada, o que é o homem. E nós fizemos um estudo e conseguimos chegar ao discernimento que o homem é a coroa da criação, com o qual Deus tem um sério projeto e um sério propósito. A Bíblia apresenta o homem como um ser tricotômico, isso é, composto de 3 partes, espírito, alma e corpo. E não como diz a filosofia, que apresenta o homem como um amontoado de pele, carne e ossos. E nós fechamos essa parte, e se você tem alguma dúvida, reveja o vídeo novamente. No tópico 2, nós vamos falar sobre o homem espiritual. Em geral, os escritores bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, não se preocupavam em distinguir entre espírito e alma, e vice-versa. A distinção entre o espírito e a alma é decorrente de uma revelação progressista ou progressiva de Deus no Novo Testamento, né? Mas a gente observa hoje que muitos crentes não sabem muito acerca da existência do espírito humano ou o aspecto relacionados com ele. Muitos desconhecem que há um espírito. Para eles, ainda tem a concepção que existe uma mente, que existe a emoção e que existe a vontade, né? E desconhece a presença do espírito. Muitos têm ouvido falar acerca disto, e que muitos cristãos ainda veem e consideram a mente, a emoção e a vontade como sendo espírito, né? Então, nós vamos aprofundar um pouco nos estudos para nós termos um discernimento melhor a respeito do espírito do homem. Então, nós temos que entender que essa ignorância prejudica muito a nossa cooperação com Deus, o nosso controle sobre o ego e, principalmente, a nossa guerra contra Satanás. Pois a atuação do Espírito é fundamental para um bom desempenho nessas áreas. O povo de Deus precisa saber, precisa entender, né? Não é apenas mente, emoções e livre-arbítrio. Nós temos um espírito. Devemos compreender também como esse espírito opera. Necessitamos conhecer a sua sensibilidade, a sua operação, o seu poder e as suas leis. Do mesmo modo que poderemos, né, andar segundo o Espírito quando tivermos esse conhecimento, e não segundo a alma ou segundo a carne. O Espírito, amados, é uma obra de Deus. E em Números, no capítulo 16, versículo 22, e no 27, versículo 16, diz assim: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Capítulo 27, versículo 16. Ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Então, esses versículos diz que Deus é o criador do espírito humano e que Deus o fez de forma individual. É lógico que se nós quisermos voltar lá na criação do homem, quando Deus soprou na narina do homem e fez alma vivente, mas nós já temos essa concepção. Nós temos que acrescentar mais algumas para que nós possamos continuar ampliando o nosso conhecimento. Amém? Então, o espírito, ele está na parte interior da natureza do homem e é capaz
de renovação e de desenvolvimento. O espírito é a sede da imagem de Deus no homem. Mas esta imagem está perdida. Ela foi perdida com a queda do homem, mas que pode ser reestabelecida por Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 10, diz assim: e vós revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então, amados, o Espírito é o âmago e a fonte da vida humana. Enquanto que a alma, ela possui essa vida que vai lhe dar expressão através do corpo, ou por meio do corpo. Nós temos que começar a separar espírito, alma e corpo. Romanos, no capítulo 8, versículo 12 e 3, diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Então, como Deus já nos concedeu tal graça e salvação, eu tenho que ter em mente, se eu continuar a seguir a carne, a culpa é toda minha. Por quê? Porque tudo que o Senhor tinha que fazer para me resgatar, ele fez. E muitos crentes maduros, têm experimentado vitória constante sobre a carne. Embora, eu tenho que ter em mente, embora ela permanece nele. Seu poder acha-se reduzido praticamente a zero. E nós temos que aprender a controlar isso. Né? Observe, a palavra de Deus diz que, primeiramente, eu tenho que vigiar e depois eu tenho que orar. E nós temos que começar a praticar aquilo que a palavra de Deus diz para que nós façamos, para que nós tomemos posse das bênçãos de Deus. Né? Então, devido à profunda e persistente operação da cruz e à fidelidade do crente em seguir o Espírito Santo, a carne, embora exista nele, perde toda a sua força. Amém? Assim, o Espírito é uma alma encarnada, ou um espírito humano que recebe expressão mediante o corpo. A alma sobrevive à morte porque o espírito adota de capacidade para isso. Né? Por isso, a alma e o espírito são inseparáveis. Ou seja, uma pessoa cujo espírito é regenerada, e dentro da qual o Espírito Santo habita, né, ainda pode ser carnal, pois seu espírito pode estar sobre o domínio da alma ou do corpo. Então, entenda o princípio. A fé em Cristo produz homens regenerados. A obediência ao Espírito Santo resulta em crentes espirituais. Queremos ser espirituais? Então, obedecemos ao Espírito Santo. Queremos ser regenerados? Creia na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hein? Então, o espírito humano distingue o homem das demais coisas criadas. O espírito é o canal através do qual o homem pode conhecer a Deus e as coisas inerentes ao seu reino. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Amados, então observe, o espírito do homem, quando
se torna morada do Espírito Santo, ele se torna o central, o centro de adoração, né? O centro de oração e cânticos e bênçãos, o centro de serviço. Vamos ver isso na palavra de Deus. O centro de adoração. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como centro da oração, cânticos e bênçãos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Diz assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O centro de serviço. Romanos capítulo 1, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Amém? Então, amados, ser espiritual significa pertencer ao Espírito Santo de Deus. Né? Andar no Espírito. A palavra de Deus fala isso, e Paulo buscou muito sobre isso, que nós aprendemos a andar no Espírito. Né? No projeto redentor de Deus, a cruz realiza a obra negativa, destruindo tudo aquilo que vem ou herdamos de Adão. O Espírito Santo executa o lado positivo da redenção, edificando tudo que vem de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, ele fortalece o espírito humano, dando-lhe poder, o poder necessário para governar todo o seu ser. Amém? O Espírito identifica a natureza do homem. Meyer Pearman escreveu que, abre aspas, o espírito humano representa a natureza suprema do homem, rege a qualidade do seu caráter. Fecha aspas. Por exemplo, se o homem permite que o orgulho domine, ele tem um espírito altivo. Conforme as influências respectivas que o domine, o homem pode se tornar um espírito perverso e rebelde, ou impaciente e perturbado, ou um espírito contrito e humilde. Amém? Assim é que o homem deve guardar e dominar o seu espírito e confiar em Deus para transformar este espírito. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quando as paixões más, né, domina a alma das pessoas, domina a alma das pessoas, ele se entrega assim ao sentimento, aos sentidos, ao apetite natural. Né? Isso faz o quê? Isso vem destronar o espírito. Né? E quando o espírito é destronado, a Bíblia chama isso de homem carnal. O espírito já não domina mais essa condição, né? E quando ele não domina mais essa condição, a Bíblia descreve isso como estado de morte espiritual. Né? Talvez você possa estar se perguntando, estar se questionando, mas
é muita informação de uma vez, né? Mas me diz uma coisa, por que que o pecador precisa nascer de novo? Ou talvez, por que é necessário haver a regeneração do espírito? Ou por que o homem é um espírito caído? Amados, vamos tentar entender isso daqui. Um espírito caído precisa renascer para poder se tornar um novo espírito. Do mesmo modo que Satanás é um espírito caído, assim também é o homem, um espírito caído. Mas tem uma diferença? Sim, tem. A diferença é que Satanás foi criado como ser espiritual para que pudesse ter comunhão direta com Deus e andar com Deus. O homem possui, no entanto, um corpo. O espírito do homem ainda existe, mas se acha separado de Deus, sem poder ter comunhão com Deus, como Adão tinha antes da queda. Né? Desse modo, a necessidade de um novo espírito, mas somente Deus, que originalmente deu vida ao homem, poderá novamente, na alma do homem, infundir uma nova vida espiritual nele. Este é o ato que a Bíblia chama de regeneração. Deus recriar o espírito que estava caído, que estava morto, renovando, revivendo esse espírito novamente no homem. Quando assim acontece, o espírito do homem novamente ocupa o lugar de destaque em busca da perfeição estabelecida por Deus. E o homem chega a ser espiritual. Bom, de acordo com o ensino da Bíblia, podemos dizer que o espírito do homem possui três funções principais: consciência, intuição e comunhão. Então, nós vimos, e na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre a essência do homem de ser tricotômico, né? Mas nós vimos que o homem ele é formado, constituído pelo espírito, a alma e o corpo. E agora nós estamos acrescentando aqui que o espírito do homem também é tricotômico, tem três partes: consciência, intuição e comunhão. Mas vamos conhecer um pouco dessas partes para que nós comecemos a ter um discernimento e separar, para nós entendermos a atuação de cada uma delas. Pois bem, a consciência é responsável pelo discernimento. Ela é capaz de distinguir entre o certo e o errado. Né? E aqui, às vezes, nós temos que entender que esse certo e errado, né, não é muito ligado ao conhecimento do bem e do mal, não. Ok? Mas futuramente nós vamos acrescentando mais para que nós tenhamos um melhor entendimento disso. Então, o trabalho da consciência é independente e é direto. Ela não se curva às opiniões exteriores. Hein? A intuição é o lado sensitivo do espírito humano. É completamente diferente das sensações físicas e das sensações da alma. Né? Então, não tem aqui a participação da mente, da emoção ou da vontade. São diferentes. A intuição do espírito envolve o sentimento direto e independente de qualquer influência externa, interna. Pela intuição, nós recebemos revelações de Deus. Né?
Então, o crente tem ciência, eu tenho que gravar isso, o crente tem ciência das revelações de Deus e do mover do Espírito Santo por intermédio da intuição. Né? Então, o Espírito Santo fala diretamente na intuição. Depois nós vamos tentar, mais à frente, fazer uma descrição de como a intuição vai se ligar ali à mente do homem, que é uma parte da alma, e transmitiu as revelações de Deus para que ocorra ali uma transformação. E quando adquire-se conhecimento, né, através da revelação de Deus, a mudança de comportamento. Amém? Terceiro, a comunhão. A comunhão é adoração a Deus. Né? Então, a faculdade da alma, ou as faculdades da alma, elas são incapazes de adorar o Senhor. Entenda isso, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e intenções não podem ter a percepção de Deus. E quantas vezes que nós observamos que muitas pessoas vão adorar a Deus, né? Exatamente com os seus sentimentos, a sua intenção, ou com seus pensamentos. Não deixa aquilo fluir do interior, ir mais fundo, né? Fica ali na superficialidade da alma e do corpo. Então, a comunhão, amados. A comunhão é adoração a Deus. É quem revela aquilo que Deus faz por nós. E nós tomamos conhecimento disso. Somente o Espírito pode ter conhecimento de Deus. Somente o Espírito pode diretamente conhecer a Deus. Ok? Bom, concluir então. Vamos concluindo. A consciência julga segundo a intuição e condena tudo ou toda conduta que não segue a orientação dada por esta. A intuição se relaciona com a comunhão ou a adoração, uma vez que o homem, a partir dela, conhece a Deus, né? Ele conhece a Deus pela intuição e também por ela o Senhor se revela e mostra a sua vontade. Jamais alcançaremos o conhecimento de Deus através de expectativa ou de deduções. Não. Então tenha em mente, a consciência, a intuição e a comunhão são elementos intimamente relacionados e que funcionam de forma coordenada, não separada, coordenada. Amém? Então, que nós possamos entender isso. E essa foi a primeira parte, né? O espírito. Na próxima aula, no tópico 3, nós queremos falar sobre a alma do homem. E levar você a entender que a alma é o ponto de convergência entre o espírito e o corpo. Os elementos que nos dão status de ser humano pertencem à alma. Né? Então, a mente, as ideias, né? A emoção, o discernimento, a capacidade de decidir, etc. São experiências da alma. Nós vamos falar isso na próxima aula. Mas nessa, né, você já sai desse ponto. O homem, ele é um ser tricotômico. Tem um espírito, uma alma e um corpo. A alma desse homem também é tricotômica. Ele tem a consciência, ele tem a intuição e ele tem a comunhão. Amém? E que você, sempre que tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar a
a sua pergunta nos comentários, para que nós possamos estar tirando as suas dúvidas. Ok? E se você, às vezes, ainda tem dúvidas, você pode ver novamente esse vídeo quantas vezes você quiser para tirar todas as suas dúvidas. Ah, mas já passou a live e eu não fiz a pergunta. Não tem problema, você pode acrescentar nos próximos comentários. Né? Você fala, na aula tal, tópico tal, no capítulo tal, eu fiquei nessa e essa dúvida. E nós estaremos trazendo uma explanação para você, para que não fique nenhuma dúvida. Ok? Então, amados, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Mas, se você gostou, compartilhe com os amigos esse curso básico de vida cristã. Né? É gratuito e que você vai começar a caminhar em conhecer mais o Senhor. Esse é o objetivo, que nós possamos crescer em estatura e graça no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Uma semana abençoada e até a próxima terça-feira. Em nome de Jesus.